Boa noite a todos, boa noite, graça e paz. Quero saudar de uma forma especial aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos, sintam-se abraçados. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, a partir do verso 6. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 6. Aliás, nós vamos ler apenas o verso 6. Primeira João 4, 6. Por favor, se atenha à sua Bíblia, certo? Quer de papel, quer eletrônica. Não migre da Bíblia para o Facebook, nem para o WhatsApp. Nem que seja para dizer assim, o culto hoje está uma bênção, né? A palavra hoje é poderosa. Não precisa, deixa para compartilhar isso quando sair daqui. Amém? Diz assim: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. E dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu vou ler novamente. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar? Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo a nossa insignificância, Senhor. Não fosse a Tua graça, o Teu precioso sangue que nos comprou, e o fato de sabermos que para Ti nós valemos muito mais do que o mundo inteiro, Senhor. Uma vida, uma alma, tem um preço incalculável do sangue do Teu Filho, Jesus Cristo. Nós nos colocamos diante da Tua palavra, em profunda submissão, Senhor, em humildade, em temor, pedindo que o Teu Espírito Santo nos esclareça, nos ilumine a mente e o coração, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha falar conosco nessa noite. O Senhor conforte aquele que precisa de conforto. Exorte aquele que precisa de correção, Senhor. Que o Teu Espírito tenha total liberdade em nossas vidas nessa noite. Que toda interferência maligna, que todo cinismo, que toda e qualquer sutileza capaz de roubar essa semente, seja expulsa desse lugar nessa hora, Pai. E que todo pensamento esteja cativo à obediência de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. João está falando, ele começa esse versículo com essa expressão: nós viemos de Deus. E João, quando diz nós viemos de Deus, ele não está dizendo isso de uma forma geral, como que dizendo que toda pessoa, todo ser humano, ele veio de Deus. Nem tampouco ele está falando apenas de si mesmo. João, quando diz nós viemos de Deus, ele está falando a respeito de uma geração específica, de um povo em particular, que Deus escolheu para si mesmo.
ele está falando de si e de todos aqueles que foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, atraídos por Deus, por uma razão específica, para uma obra específica e com uma missão específica. E essa é uma doutrina muito natural na Bíblia. Quando nós vemos desde o Antigo Testamento que Deus escolhe pessoas específicas por uma razão específica, para missões específicas. É nesse termo em que João está se expressando. Nós viemos de Deus. Abraão, por exemplo, foi de uma forma particular chamado por Deus, escolhido por Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com Davi, foi assim com o profeta Samuel, foi assim com Jeremias, e tantos homens e mulheres a quem Deus chamou e escolheu para que formassem com Ele, para que fechassem com Ele, dentro da sua vontade, do seu propósito, da missão que Ele havia, ou para a qual Ele havia os separado. Aqui em Marcos, capítulo 14, versos 14 e 15, diz que Jesus escolheu 12 e designou os apóstolos para que estivessem com ele, para os enviar a pregar e que tivessem autoridade para expulsar demônios. Mas Jesus escolheu 12, chamou-os para si, para que estivessem com ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ser separado é ser santificado, é ter sido colocado à parte, com uma missão específica. Quer dizer, Deus faz dessas coisas. É da natureza de Deus, é do caráter de Deus. Isso não é nenhuma novidade. E Ele continua a fazer isso. Então aqui, hoje mesmo, neste salão, há pessoas que se viram chamadas por Deus, escolhidas por Deus, atraídas por Deus, e estão vivendo em busca da sua vontade, de conhecê-lo ainda mais, de fazer ainda mais parte do seu reino, dos seus sonhos. Enfim, é em relação a esses, é com esses que João está somando, quando ele diz: nós, os que somos de Deus, ou que viemos de Deus. Eu me sinto um com João nessa palavra. E você, se tem um chamado de Deus, se tem história com Deus, se quando você olha para a sua vida e para o seu passado, você vê sinais da graça de Deus te atraindo para Ele, para essa vida com Ele, pode ter certeza que você pode se colocar ao lado de João e se incluir nesse nós que fomos chamados ou que viemos de Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto. Que Deus tem os seus escolhidos. Que Deus tem aqueles que dentro de todas as gerações foram chamados a se aliançarem com Ele. E eu me sinto como parte desses. Pela misericórdia de Deus é verdade, pela graça de Deus é verdade, mas é um chamado que vem dEle. E desde o dia que eu ouvi esse chamado, que o meu grande ideal de vida tem sido obedecer a Deus e fazer a sua vontade, embora nem sempre isso seja possível. Porque a nossa natureza, ela é contrária às coisas do Espírito. Mas, assim como João, há no coração uma consciência desse chamado. A segunda coisa que João vai dizer é que todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Quer dizer, essa geração de gente que foi chamada por Deus, que foi escolhida por Deus, essa geração de gente comprometida ou aliançada com Ele, ela tem uma linguagem capaz de
se identificar uns com os outros, ou melhor, de identificar uns com os outros. Essa geração, ela tem o mesmo ideal. Essa geração, ela está imbuída do mesmo sentimento, dos mesmos sonhos. E há algumas formas que a palavra nos mostra em que nós podemos nos conhecer, ou melhor, podemos conhecer a Deus de verdade. Porque tem gente que acha isso algo muito distante. Talvez você tenha entrado aqui hoje à noite, talvez isso seja a primeira vez que você esteja numa igreja evangélica, e para você seja estranho achar que algum ser humano pode desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, falar com Deus e Deus lhe ouvir a Deus e você ser capaz de interagir com Ele nessa dinâmica natural de vida. Mas isso é extremamente real, isso é extremamente tangível. Essa relação com Deus é, aliás, uma proposta do próprio Deus, revelada em sua palavra. E João está dizendo, está falando a respeito daqueles que conhecem a Deus. E há pelo menos duas formas básicas de se conhecer a Deus. A primeira forma é conhecendo a sua verdade e o seu poder. Eu preciso ter contato com a verdade de Deus para que eu tenha conhecimento dele, revelação dele. Essa palavra, ela revela os atributos de Deus, as qualidades de Deus, características específicas do caráter de Deus, que de outra forma jamais eu seria capaz de conhecer. Então a verdade de Deus, ela tem um papel fundamental para que eu venha conhecer a Deus pessoalmente. É por isso que quanto mais distante dessa palavra, naturalmente mais distante do próprio Deus. Por mais que você venha nutrir feelings de meditação, contemplação da natureza, e essas coisas de alguma forma podem nos revelar alguns atributos de Deus, é o que Paulo vai dizer em Romanos, é o que o salmista vai dizer no Salmo 119, mas há particularidades que eu só posso discernir em Deus através da sua palavra. Segundo lugar, é quando eu me exponho ao poder de Deus. Não apenas ao conhecimento da palavra, mas à manifestação móvel do próprio Deus. A manifestação tangível da sua presença. Ah, mas Deus não é espírito. Como é, pastor, que você pode falar em manifestação tangível? A presença de Deus não está em todos os lugares, em todos os momentos. Deus não é onipresente. Como falar em manifestação tangível? Mas quando você lê nas Escrituras momentos específicos, particulares, onde a presença de Deus se manifestou, indubitavelmente nós encontramos pessoas sentindo a presença de Deus, sendo alvos da manifestação dessa presença, ou através de quebrantamento, ou através de choro, ou através daquilo que a Bíblia chama até às vezes de transe. Há momentos particulares onde a presença de Deus, ela é tão densa que é impossível do ser humano não perceber. Ao ponto de alguns personagens bíblicos, como Moisés, declarar que a glória, ele viu a glória de Deus passando por trás dele. Jacó pôde dizer: certamente Deus está nesse lugar. Por isso esse lugar é terrível. Tamanha a densidade da manifestação da presença de Deus. Domingo passado eu estava pregando a respeito de ocasiões onde o lugar tremeu. Tamanha a manifestação do poder de Deus. É verdade que às vezes essa manifestação, ela não vem no fogo, ela não vem no tufão, ela não vem num terremoto, ela pode vir numa brisa suave. Mas são esses momentos onde eu e você somos capazes de dizer: Deus me visitou, Deus esteve aqui, eu fui tocado por Deus, eu sinto a glória de Deus, eu fui cheio
com o Espírito Santo de Deus. E a primeira forma de se conhecer a Deus é através da sua palavra e da manifestação do seu poder. Daí, Jesus dizer em Marcos 12, 24, vocês estão enganados por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. E se você não tem tido conhecimento de Deus a esse ponto, busque a Deus. Busque enquanto se pode achar, é o que diz a sua palavra. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Porque é engraçado, alguém já disse que nós vivemos um tempo onde nós podemos orar, mas não queremos. Mas vai chegar um tempo em que nós desejaremos orar e não poderemos mais. Então, busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Invoque-o enquanto Ele está perto. E a segunda forma de se conhecer a Deus é de uma forma mais objetiva, clara, desnuda, é onde o véu se rasga de uma vez por todas, é através da pessoa de Jesus. Não existe outra forma mais clara, objetiva, direta de se conhecer a Deus do que olhando para o Filho. Quem vê ao Filho vê ao Pai, vê o Pai. Quem vê a mim, Jesus disse, vê o Pai. Daí ele dizer para os seus discípulos, ou melhor, para os fariseus, quando o perguntaram assim, onde está o Pai? Ele vai e responde, vocês não conhecem a mim nem ao Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Evangelho de João, capítulo 8, verso 19. Quer conhecer Deus? Tem muita gente que acha isso impossível, acha isso distante. Olhe para Jesus. Procure saber como Jesus pensava, como ele se portava, qual era a palavra que saía da sua boca em determinadas circunstâncias, quais eram os atos ou quais foram os atos de Jesus, porque olhando para Jesus, você vai ver Deus. Então eu preciso me aproximar da palavra, do poder e do próprio Jesus Cristo, para que eu tenha conhecimento de Deus. E João está dizendo que todo aquele que conhece a Deus, que tem essa relação com Ele, nos ouve. Em que sentido? Quer dizer que você que foi chamado por Deus, João, Paulo, Jeremias, Abraão, Jacó, Luciano Jorge, Karine, Adilson, tudo quanto a gente disser vem de Deus, estando em conformidade com a palavra de Deus, sim. Na mente do judeu, quando ele falava a respeito do conhecimento de Deus ou da verdade de Deus, isso tinha uma relação muito direta com a palavra profética ou com os profetas. E já naquele tempo haviam os verdadeiros profetas, homens especialmente usados por Deus. E também naquele tempo haviam os falsos profetas, aqueles que vinham em nome do bem, aqueles que vinham em nome da amizade, preste atenção no que eu estou dizendo, aqueles que vinham em nome da paz, aqueles que vinham com palavra de bajulação, aqueles que vinham com tapinhas nas costas, mas que não tinham nada de Deus. O que João está querendo dizer aqui é que quando aquele que é de Deus se encontra com outro que conhece a Deus, eles vão concordar acerca da vontade de Deus e da verdade de Deus e do direcionamento de Deus. É impossível, não por mim, Rômulo, por exemplo, falar a respeito da verdade de Deus e alguém discordar de mim e esse alguém está certo, quando eu estou falando acerca da verdade de Deus. É impossível, Carol, você falar a respeito da verdade de Deus e alguém discordar de você nesse ponto e essa outra pessoa está certa. É nesse sentido que João está dizendo, quem conhece a Deus nos ouve. Amém? Quem conhece a Deus está atento à palavra que sai da nossa boca. Muitas vezes
falando a verdade de Deus, pode ser que você seja confrontado e que eu seja confrontado, e por causa da nossa natureza carnal, humana, falha, débil, a gente até se sinta meio que desconfortável. E venha inclusive a se perguntar, poxa, será que eu estou certo? Onde é que eu estou falhando? Mas a verdade de Deus, ela é imutável. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, para que ele seja justificado quando falar. Quem é de Deus, nos ouve. Amém? Quem é de Deus, nos ouve. Uma vez em que você está falando a verdade, falando a palavra de Deus, aquele receptor, ele aceita a palavra. E isso é impressionante. Comigo não é diferente. Eu também me exponho à palavra. Eu também me exponho a gente que tem chamado de Deus e que fala a respeito de Deus coisas para mim. E eu também estou atento. Como às vezes rejeito coisas, mas não pela pessoa, mas por não ser de Deus. E nós precisamos todos estar muito atentos a isso. Quem é de Deus, nos ouve. Terceiro lugar, João vai dizer: quem não vem de Deus, não nos ouve. Assim como aquele que é de Deus concorda com o que nós estamos falando, quem não vem de Deus não aceita a nossa palavra, não aceita, para usar uma expressão de Jesus, o nosso testemunho. É interessante porque muitas vezes nós somos usados por Deus com uma palavra de conselho, com uma palavra de repreensão. E às vezes nós percebemos a pessoa não dar ouvidos àquilo que está sendo dito. Ah, não é bem assim. E relativiza a palavra. Flerta com o pecado, flerta com o mundo, paquera, tem relação, desculpe a expressão, mas às vezes até com espíritos imundos, com espíritos enganadores, mas acha que não dá nada. Porque quem não vem de Deus não nos ouve. Quando se fala a verdade, quando se profetiza a palavra, e a pessoa rejeita a palavra, pode ter certeza que esse espírito que está nessa pessoa, que influencia essa pessoa, não vem da parte de Deus. E às vezes, como eu estava conversando com um irmão essa semana, às vezes a gente, pela tentação de sermos politicamente corretos, a gente, por não querer ser mal educado, já por ter sido rejeitado por alguém, numa palavra, num conselho, a gente pensa consigo mesmo, não, eu não vou mais falar para não incomodar. Eu não vou mais exortar para não bancar o chato. E nós nos esquecemos de que aquele que vem de Deus nos ouve. Mas o que não vem de Deus não nos ouve. Este é o mandamento. Amem-se uns aos outros. São palavras de Jesus. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está confortável no mundo? Teus amigos do mundo, eles se sentem confortáveis com você?
na bebedice, na curtição, nos ficas, no pecado, na mentira, nas chacotas. Você se sente confortável na roda dos escarnecedores? Isso é legal? Cuidado. Talvez o espírito aí dentro já tenha entrado num estágio de letargia. E a palavra de Deus diz que o homem, uma vez tendo sido lavado, regenerado pelo sangue de Jesus, e que se desvia, é impossível que seja restaurado. Hebreus diz isso. E eu teimosamente continuo crendo que o meu Deus é o Deus do impossível. Por isso eu acredito que ainda há esperança para o desviado. Mas as coisas, meus irmãos, em relação à igreja, precisam ficar muito claras. Ou você está no mundo, ou você está com Deus. Tanto humanamente falando, porque se você me perguntar, Romo, por que você está aí hoje? Por que hoje você é pastor da Sal e Luz? E vamos esquecer essa história de pastor. Por que hoje você continua servindo a Deus, defendendo a palavra? Por quê? Eu vou dizer, primeiramente pela misericórdia de Deus, pela graça. Mas em segundo lugar, porque eu resolvi não ter acordo nenhum, nem com o diabo, nem com o mundo. Por isso que eu estou de pé. Se não fosse isso, eu já teria morrido. Se eu não tivesse fechado a cara na porta do diabo, eu não estaria de pé. Se eu não tivesse olhado para os meus amigos que não conhecem a Deus e que não estão de Deus, para dizer para eles, meus irmãos, meus amigos, até aqui, nós não temos mais comunhão nenhuma, eu não estaria de pé. O nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus de compromisso. E eu preciso dizer para Ele o que é que eu quero da vida. Se eu quero estar com Ele ou se eu quero estar no mundo. As duas coisas é impossível de se ter. Eu sempre disse aqui que é muito mais bonito você chegar, abrir o jogo e dizer assim, poxa, eu não quero Jesus, eu não quero, me falta alguma coisa lá fora, como fez o filho pródigo. Pai, não dá mais para coabitar com o Senhor, me dê aí a minha parte da herança que eu vou me embora. E o pai disse, tudo bem, pode ir. Esse aí é o frio, Vai, e o filho foi que ele encontrou? Pocilga. Porco, irmão, porco na Bíblia é um símbolo de espíritos imundos, de demônios. Porco, fisicamente, naturalmente, para o judeu, era um animal imundo, um animal impuro, tanto que eles eram proibidos de comer. Espiritualmente, esses demônios são representados por porcos. E o filho está lá, na pocilga. Ele cai em si, decide voltar, e ele volta para casa. Qual é a reação do pai? O pai corre, o abraça,
o beija, lhe devolve tudo quanto quer, mas certamente não havia porcos na sala da casa daquele pai. Você aceitaria porcos na sala da sua casa? Não. Com Deus não é diferente. E com Deus não é diferente. Esse é o frio. O quente, presta atenção. O quente é aquele que diz: Pai, custe o que custar. Custe o que custar. Eu vou me agarrar na graça. Eu vou seguir o caminho da cruz. Embora, Senhor, eu não tenha nenhuma perfeição minha, perfeição própria. Não exista nada do ponto de vista espiritual que eu tenha para te oferecer e que me torne aceitável. Eu quero te servir, eu vou perseguir tua vontade. Eu sei que se eu cair, o Senhor vai me levantar. Eu vou em frente. Eu estou contigo, Jesus, e não abro. Esse é o quente. O morno, o que está com Deus e está com a galera, e eu digo a galera da perdição, do pecado, do erro. Esse aí o Senhor diz assim: eu vomitarei. E eu quero abrir um parênteses bem grande aqui, para entender que há pessoas que querem a Deus, mas elas têm uma dificuldade na vida. Elas têm uma fraqueza. Eu conheço e continuarei a conhecer gente que luta ferrenhamente contra um pecado, por exemplo. Ela deseja a Deus, mas se vê pecando, se vê de repente escorregando, se vê. E obviamente a Sal e Luz trata muito com dependentes químicos. E a gente vê isso o tempo todo. O cara tem um coração sincero, quebrantado, ele vem aqui, ele se humilha, ele chora, e na segunda-feira ele tem uma recaída. E aí o inimigo vai usar a culpa, o inimigo vai usar o medo. Pai, quem é essa menina aí que está perturbando a pregação? Falta de reverência. E aí o diabo vai lançar a culpa, o medo, para que essa pessoa não volte mais à presença de Deus, mas Deus conhece o coração. Eu sei que há pessoas na Sal e Luz que há meses, quem dirá anos, aceitou Jesus, busca santificação, quer andar correto com Deus, mas ainda não conseguiu se libertar de um pecado específico. E esse aí é um caso à parte. É uma luta que ele está tendo com Deus, mas certamente com Jesus ele já é mais do que vencedor. Uma hora ou outra ele vai se ver definitivamente liberto do pecado. Mas entenda, é diferente de alguém que está flertando com o mundo lá fora. Está aqui brincando de louvor, e lá fora está brincando de, sei lá, o quê? Está aqui pagando de evangélico, e lá fora está brincando de marginal, de bandido. Vocês viram a capa da Veja hoje? Dessa semana, melhor. Viram a capa da Veja essa semana? Um garoto aí que talvez você não conheça, nem eu conheça. Mais um funkeiro aí, estourado, né? Milhares de acessos milhares não, 42 milhões de acessos na internet. E a música fala somente das mesmas coisas que a gente já sabe. Violência, droga, mulher, carro do ano, moto possante, e mandar, reinar, charlar e tal. E é isso, é esse espírito que está no mundo. E tem muita gente que está na igreja, mas o coração está assim, sabe? O coração está lá e cá, pô. É massa, eu gosto de ouvir a palavra, né? Conselho irado e tal. E quando sai daqui, aí já, vou fumar um,
vamos lá e agita e meu irmão, de Deus não se zomba. Não sou eu que estou dizendo, é que ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Jesus está dizendo que se o mundo os odeia, tenha em mente que antes o odiou. Por que que pastor Rômulo não cabe nessas rodas aí fora? Por que que eu passaria por otário? Porque o meu compromisso é com a verdade, é com aquilo que é puro, com aquilo que é honesto, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é de boa fama. É um espírito completamente avesso ao espírito que está aí fora. Jesus está dizendo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode estar aqui olhando para a minha cara, e você sabe que você ainda é considerado naquela sua rodinha lá fora. E esse é um péssimo sinal para você. É aquela tua amiguinha que você não cortou. É aquele teu amiguinho que você não terminou. Você está com Deus, ou diz que quer que está com Deus, mas está com um braço lá no mundo. Eu já usei essa figura aqui. É gente que estava aqui num quarto escuro, né? Imagina um quarto escuro como o reino das trevas. E existe uma porta entre o reino das trevas e o reino da luz. E Jesus foi lá, transportou a pessoa do reino das trevas para o reino da luz. E antes que fechasse a porta, o diabo colocou o pezinho assim, ó. E a porta está quase fechada, mas não fechou. E é só isso que ele precisa para destruir a tua vida. Eu estou falando isso, vocês não sabem, vocês não fazem ideia do quanto eu tenho chorado por essa geração. Aliás, alguns de vocês até fazem. De ver a pessoa, um cara que era legal, uma menina que era bacana, que tinha um potencial, que tinha tudo para ter uma vida triunfante, vitoriosa, para frente, construtiva, sabe? Poder, enquanto caminha, deixar um rastro de bênção para uma multidão de gente. E ver essa vida se perder por causa de esterco, para não dizer, vou dizer não. Por causa de esterco. Por causa de um status que não passa de nuvem, fumaça. Meu Deus, que mundinho idiota. Tá fazendo pose. E aí, galera, e aí? Tenho nojo disso, eu me arrepio com isso. São vidas, milhares de vidas que são ceifadas por causa de fumaça. Eu conheço crente que defende a legalização da maconha num país como o nosso, mas defende com unhas e dentes. E você não sabe quantas vidas valem o baseado que você fuma. O bequezinho que você fuma, você não sabe quantas vidas, quanto sangue é derramado por causa desse beque nojento que você fuma. Quantas mães choram? Quantos pais de família não se angustiam hoje?
e você conhece a Deus, e você brinca de ser evangélico. O teu cinismo, meu irmão, não vai me cobrar nada não. Teu cinismo, minha irmã, não vai cobrar nada de mim não. Vai cobrar você. Vai cobrar você. Eu prefiro 1000 vezes ser odiado pelo mundo e amado de Jesus do que dar as costas para Jesus para receber aplausos lá fora. 1000 vezes, 1000 vezes. Eu prefiro que ninguém me conheça, ninguém saiba quem eu sou. E saber que eu tenho paz com Deus, do que estar todo mundo me aplaudindo, todo mundo curtindo as coisas que se curtem aí fora, que eu venho a fazer, e não ser conhecido por Jesus. Isso não é só questão humana não, viu? No reino espiritual há uma guerra constante sendo travada pela minha vida e pela sua vida. Daí, e em último lugar, quarto lugar, João terminar esse versículo dizendo: dessa forma conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Desta forma conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é o espírito da verdade? É o Espírito Santo de Deus. O espírito da verdade é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que uma vez que a pessoa aceita Jesus e o Espírito Santo vem morar nela, que ela é liberta, o coração, que é como uma casa, ele é limpo. Ele é varrido, lavado e varrido. Essa casa, ela precisa ser preenchida com a presença do Espírito Santo. Muitas pessoas podem ser abençoadas por Deus. Eu conheço centenas de pessoas que foram libertas da droga, que foram libertas de uma doença, curadas, e que não reteram a sua salvação. Sabe, todo ano, quando a gente faz o Metanoia, a gente vê uma dezena de homens e mulheres que entram escravas do pecado, escravas do vício, até mesmo do crack, e saem dali libertas, curadas, transformadas. Mas o que nós constatamos é que uma minoria se mantém salva, se mantém liberta ou curada. Você pode perguntar por quê? Porque a casa, que é o coração, ela não permaneceu preenchida com o Espírito Santo de Deus. E aí quando o diabo vem, o demônio que estava lá, o espírito do erro que estava lá, ele sai e ele vaga e não encontra descanso, e ele volta para saber como é que está aquela casa antiga. Se a casa estiver vazia, ele vem trazendo 7 espíritos com ele. Não sou eu que estou dizendo, é o que a palavra diz. De modo que o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. E como tem gente com a casa vazia, achando que daí não passa. Ah, Jesus me salvou, me libertou, obrigado Jesus. Olha, Jesus é uma bênção. Pense num cara bom, sangue bom esse Jesus, né? Pense. E a casa está vazia. E o diabo já percebeu isso. E ele está convidando gente para entrar. Jesus disse: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele testemunhará a meu respeito. Eu quero estar cheio desse Espírito. Eu quero estar cheio dessa presença. Eu não quero que minha casa tenha sequer um quartinho de fundo com porcos dentro. Eu quero cheia do Espírito Santo.
Nenhum espaço para o mal, nenhum espaço para o engano, nenhum espaço para a mentira. Eu quero me encher da presença do Espírito da verdade. Amém? Por outro lado, João vai falar do espírito do erro. O espírito do erro é o espírito de Satanás. E eu não trouxe uma mensagem para causar terror em ninguém. Eu estou trazendo uma palavra da parte do espírito da verdade. O espírito do erro, que algumas vezes é traduzido como o espírito da falsidade, é o espírito de Satanás. Porque Jesus disse que Satanás, ele não é apenas mentiroso, ele é o pai da mentira. Quando ele diz para você que o dinheiro é importante, mais do que as demais coisas, é o espírito do erro que está soprando isso para você. Quando ele diz para você que se associar com um cara que anda nas trevas, que tem compromisso com o prazer próprio, que é orgulhoso, que é avarento e que não dá nada, é o espírito do erro que está soprando isso para você. Quando uma sugestão te vem de que não tem nada a ver, você pode estar na igreja no domingo e no festa de verão, na sexta e no sábado, é o espírito do erro que está atuando sobre a tua vida. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. É uma consciência inatingível, é uma consciência fechada, é uma consciência insensível. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. E o que eu acho interessante é que tem gente que acha que está na fé, mas não está. Fala como evangélico, se porta como evangélico, mas o coração já abandonou a fé. 2 Timóteo 4, verso 3, ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. E eu sei que há pessoas aqui que enquanto eu estou falando, está assim, ó, doido para ir-se embora, e não sai porque tem vergonha de se levantar na frente dos outros. Está doido para que eu termine essa mensagem logo. Está como tendo coceira nos ouvidos. A minha oração é que o Espírito Santo possa bradar nessa noite, efatar e abrir esses teus ouvidos em nome de Jesus, para você entender, meu irmão, que Deus te ama e Ele tem o melhor para você. O espírito do erro, essa palavra erro no grego, sabe o que é que significa? É vaguear. Você pode traduzir perfeitamente como o espírito de vagueação. É desvio, é enganação, é sair do bom caminho, é abandonar o caminho certo. E a grande questão hoje aqui é: eu venho da parte de Deus, Deus tem me chamado, Deus algum dia me tocou, Deus tem propósito na minha vida, ou eu estou seguindo o espírito de enganação? Ou eu quero mesmo
ser esse espírito vagueante aí. Ou eu vou continuar seguindo como se eu pudesse acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Meu irmão, eu só tenho 2 conselhos para você hoje à noite que eu preciso trazer para mim também. Nós precisamos, em primeiro lugar, romper completamente com o mal. Amém? Romper completamente com o mal. Você pode repetir? Romper completamente com o mal. Eu não quero nem uma patinha de porco na minha casa. Amém? A não ser que seja uma feijoada, como a gente comeu lá ontem, né, na casa de Renato. Aí tá certo, porque graças a Deus Paulo diz que lá em Gálatas que agora, a partir de agora, a gente não precisa se preocupar com comida, bebida, guardar lua, festa, enfim, data. Não. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Mas eu não quero, irmão, na minha casa, nem uma patinha de Satanás. Segundo lugar, para isso, nós precisamos romper completamente com o mundo. Romper completamente com o mundo. Vamos repetir? Romper completamente com o mundo. Ah, mas e aquele meu amigo, bababá, o cara é brother, o cara é figura. Ora por ele. Você não vai deixar de falar com ele, mas uma coisa é falar com ele, outra coisa é se associar com ele. Deus quer usar você para ser um instrumento dele na vida do seu amigo. E se esse amigo vem de Deus, uma hora ele vai te ouvir. Porque se ele não te ouvir, ele não vem de Deus. Ele vai vir carregado com o espírito do erro, para te levar para o erro. Ou você acha que, talvez me olhando daí, eu nunca tive um figura, né? Eu nunca tive um brother, um irmão. Tive muitos parceiros assim. Da gente dividir, sei lá, R$5 que tem, o que dá para um, dá para o outro. De um dia o cara não ter dinheiro, não ter nada, e eu ir lá e bancar. E outro dia eu não ter, e ele vir lá e bancar. Do cara vir mexer com ele, e a gente ir lá comprar a briga e... Ai, brother, esse aí é figura. Parceiro, irmão. Mas no dia em que eu entendi essa verdade, meu irmão, eu tive que chegar para ele, olhar no olho dele e dizer: meu irmão, se você não aceitar Jesus, o seu fim é triste. Porque quem não tem Jesus, brother, não tem futuro. E de modo algum eu precisei estar com ele lá, para que ele viesse conhecer Jesus. Está aí, eu vou dar um testemunho vivo, Douglas. Está aí Douglas. Douglas era parceiro. Ele dividia tudo. Tudo, até maconha. Tivesse lugar, tem um fininho aí, tem, dá para nós dois. Brother. Parceiro. Eu conheci Jesus. Eu me agarrei com Jesus. Douglas era meu brother. Mas eu precisava salvar a minha vida, é questão de vida ou morte, meu irmão. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele anda como um leão procurando quem possa tragar. Quando eu entendi isso, a coisa mais preciosa que eu tenho é a minha fé em Jesus Cristo. Eu preciso me edificar na minha fé. Tchau, Douglas. Tchau, mamãe. Tchau, papai.
Meu negócio agora é com Jesus, é com a palavra, é com aqueles que estão buscando as mesmas coisas. Chegou um tempo que eu me encontrei com Douglas na calçadinha de Intermares, parei a moto, foi verdade ou não foi, Douglas? Voltei e disse, brother, hoje à noite eu vou estar dando meu testemunho ali na igreja, vamos comigo? E ele foi, e ele ouviu a palavra, e ali ele entregou a vida dele para Jesus. O que é que eu poderia fazer por Douglas se eu tivesse parado naquela calçadinha para fumar um com ele? Poderia fazer nada, ia para o inferno eu e ele. Outro amigo de infância que eu tive, brother, caiu no presídio. Fui lá visitar no presídio, passei um ano pregando, um ano. Sabe qual era a conversa lá? Meu irmão, é mal demais matar um cara de faca, boy. Porque quando você fura, você tem que ainda dar uma pressãozinha, senão não entra. Era a conversa. E os outros, fulano aqui matou um, pegou a cabeça, botou assim na estaca. Ó. Tem. Só para a galera se ligar. KKKKK. Quando eu vi aquilo, meu irmão, tchau. Tchau. Espírito do erro, filho da treva, filho de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. Mas, tchau. Sabe quem é meu brother hoje? É você, Luciano Jorge. Você, seu Paulo. Que eu até pouco tempo nem lhe conhecia. É meu irmão. Me senti em casa ali na casa de Ricardo, ontem à tarde, porque é irmão em Cristo. Zé Carlos, pouco tempo que a gente se conhece, mas a relação de fraternidade, de amor, de querer o bem, de querer colocar para frente. Tatá, veio de São Paulo, né? Já estamos programando aqui a segunda viagem para ficar na casa dele lá, para pegar onda. Brother, você é irmão, a gente vai junto para onde Deus mandar. É verdade ou não é? Agora, filho do erro, filho da perdição, meu irmão, ou tu se converte ou não tem futuro para você, velho. Está aqui, eis que põe diante de você a morte e a vida, e pela misericórdia, pelo caráter de amor, pela paciência, Deus ainda diz assim, escolhe, pois, a vida, meu filho. Para de ser trouxa. Tiago, ontem, eu não estou nem querendo parar de falar, de tão engasgado que eu estou. Como é a história do palhaço lá, Tiago? Pronto, o circo é o mesmo, só muda o palhaço. O circo é o mesmo, só muda o palhaço. Minha mãe me dizia assim, meu filho, não vá por esse caminho, porque o final ou é a morte, ou é a cadeia, ou é o cemitério. O hospício. Não, a morte, desculpe, é isso mesmo. Cemitério e morte é a mesma coisa. Ou é a morte, ou é a cadeia, ou é o manicômio. Era o que ela me dizia. E infelizmente, eu tenho passado por uma geração que a gente tem falado a respeito do Espírito da Verdade, ministrado o Espírito da Verdade, tem dado esses mesmos conselhos e tem sido forçado a ministrar no presídio, na cadeia e no manicômio, porque no cemitério, meu filho, eu não sou otário a esse ponto, né? De pregar para morto. E não é que Deus tenha prazer. Você não faz ideia do quanto eu tenho chorado pela nossa geração. A quem você quer pertencer? Ao Espírito da Verdade? O Espírito Santo de Deus, a vida do próprio Deus? Ou você quer continuar no espírito do erro, enganando a si mesmo? Pode até ser um pouquinho mais difícil para quem está no espírito da verdade. Mas eu prefiro 1000 vezes terminar vitorioso do que terminar como um derrotado.
Em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Amém? Nenhum acordo com o diabo. Nenhum acordo com o mundo. Eu quero é Jesus, meu irmão. Conhecer Jesus Cristo, seu poder, sua glória. Talvez Deus esteja me usando essa noite para falar exatamente com você. Eu não conheço o futuro, não tenho bola de cristal. Meu dom profético é desse tamanho aqui, ó. Deus muito pouco me usou com palavra de revelação, de discernimento, de conhecimento. Discernimento até um pouco, mas palavra profética é... Só Deus conhece lá na frente. Talvez Ele queira falar com você hoje à noite. Se você vem de Deus, você vai ouvir o que eu estou lhe dizendo. Porque quem não vem de Deus, não nos ouve. E é assim que eu discerno o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos ficar de pé?